Olá pessoal, aqui quem fala é o Jadson e hoje vamos dar continuidade à aula anterior sobre frações. E sendo mais específico, vamos aprender a fazer operações entre frações com denominadores diferentes, ok? Então, vamos lá. Nessa aula, irei ensinar dois métodos para fazer uma soma ou subtração entre frações. O primeiro método é pelo mínimo múltiplo comum, que é o MMC. Como vocês podem ver, aqui tem uma soma entre duas frações e o primeiro passo a se fazer é exatamente o MMC entre os denominadores dessas frações, que nesse caso é o 5 e o 3. Para fazer o MMC entre 5 e 3, escolhemos o menor número primo que possa dividir um deles, e nesse caso é o 3. 3 não divide 5, então repetimos o 5, e 3 dividido por 3 é igual a 1. E agora o menor número primo que divide 5 é o próprio 5. 5 dividido por 5 é igual a 1, e então encerramos essa parte. Finalizando, multiplicamos os números primos que usamos e encontramos o MMC. 3 vezes 5 é igual a 15. Então, o MMC entre 5 e 3 é igual a 15. Então, 4 quintos mais 2 terços será igual a uma fração com denominador igual ao resultado do MMC que encontramos. Nesse caso, o 15. Dividimos 15 pelo denominador da primeira fração e multiplicamos o resultado pelo numerador. Então, 15 dividido por 5 é igual a 3, e 3 vezes 4 é igual a 12. Já que é uma soma, repetimos o sinal do numerador, e o mesmo processo é feito com a segunda fração. 15 dividido por 3 é igual a 5, e 5 vezes 2 é igual a 10. Somando 12 e 10, encontramos 22 no numerador, e repetimos o denominador. Assim sendo, o resultado igual a 22 quinzeavos. Caso não tenha entendido algum passo do MMC, recomendo que assista a aula de MMC que está aqui no canal também. Com a subtração é o mesmo processo e o que muda é somente o sinal. Fazendo o MMC entre 5 e 7, o 2 não divide nenhum deles e nem o 3, então o próximo número primo é o 5. 5 dividido por 5 é igual a 1, e 5 não divide 7, portanto repetimos o 7. O próximo número que divide o 7 é o próprio 7, então repetimos o 1, e 7 dividido por 7 é igual a 1. Multiplicando 5 por 7 será igual a 35. Logo, o MMC entre 7 e 5 é igual a 35. 4 quintos menos 3 sétimos é igual a uma nova fração de denominador igual a 35. 35 dividido por 5 é igual a 7, e 7 vezes 4 é igual a 28. 35 dividido por 7 é igual a 5, e 5 vezes 3 é igual a 15. 28 menos 15 é igual a 13, então o resultado será 13/35. A outra maneira que vou mostrar agora é o método simplificado. Caso tenha se espantado com essas letras, é só ter calma. Isso é uma forma geral para entender como funciona esse método, que necessita somente multiplicar o numerador A com o denominador D da outra fração. Se for uma soma, coloca o sinal de mais, e se for uma subtração, coloca um sinal de menos. Depois multiplica o denominador B pelo numerador C, e isso tudo fica sobre B vezes D. Não entendeu? Abaixo tem dois exemplos. Primeiro, a soma entre duas frações. O numerador A, nesse caso 4, vezes o denominador D, nesse caso 3, é igual a 12. Repete o sinal da soma e o denominador B, nesse caso 5, vezes o numerador C, nesse caso 2, é igual a 10. Agora 5 vezes 3 é igual a 15 e o resultado final é 22 quinzeavos. Na subtração é a mesma coisa, só muda o sinal. 4 vezes 3 igual a 12, repete o sinal. 5 vezes 2 é igual a 10 e 5 vezes 3 igual a 15, resultando em 2 quinzeavos. Agora duas observações devem ser feitas. A primeira é que os dois métodos que mostrei só devem ser feitos caso as operações entre as frações sejam a adição ou a subtração somente. A multiplicação e divisão vamos ver mais à frente como faz. Caso você se depare com alguma coisa assim, pelo MMC levará menos tempo para fazer, além de que o resultado será uma fração mais simplificada possível. No caso da multiplicação e divisão entre frações, os processos são os mesmos da aula anterior. Na multiplicação,
basta multiplicar o numerador com numerador e denominador com denominador. No primeiro exemplo, 4 vezes 3 é igual a 12 e 5 vezes 7 é igual a 35, assim resultando em 12/35. No segundo exemplo, temos uma divisão entre frações e a única diferença é que vamos repetir a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. Ou seja, o denominador 7 vira o numerador e o numerador 3 vira o denominador. Agora que temos uma multiplicação entre frações, fazemos o mesmo processo que no primeiro exemplo, assim resultando em 28/15. Tudo certo? Então, por hoje é só isso. Não esqueça de se inscrever no canal caso ainda não tenha feito. Faça a lista de exercícios, pois a única maneira de aprender matemática é praticando, e até a próxima.